Meses, hoje ele apareceu, hoje ele botou um tempinho na agenda para fazer a visita aqui na nossa rádio web. E hoje nós vamos estar batendo papo, né, fazendo esse bate-papo com o Dr. Mark Covas, ele que é médico urologista e que vai falar sobre a saúde do homem, porque o homem é mais desleixado. O homem só procura um médico quando não tem mais jeito. Mas graças ao nosso bom Deus, essa situação está mudando. Mas quem vai falar melhor sobre todos esses assuntos é Dr. Mark Covas, do qual eu quero aqui agradecer e dar o nosso boa tarde. Dr. Mark, boa tarde. Boa tarde, Alberto. É uma grande satisfação estar aqui hoje, né? Eu sei que você já tem convidado há um tempinho a gente aí, mas Exato. graças a Deus agora deu certo, né? E lhe parabenizar pela sua nova estrutura, essa nova fase da sua vida, né? Que dê tudo certo. Competência você tem de sobra. A questão é um pouquinho de tempo para a gente poder alavancar isso aí. Tá indo tudo bem. O pessoal tem gostado bastante dessa sua nova fase aí, tem comentado muito e a gente lhe deseja sucesso. Né? Eu que agradeço, né? Não tenho como agradecer, só Deus, né, para pagar, porque a gente tem buscado, né, fazer o nosso trabalho de maneira transparente. E quando isso acontece, a gente tem o reconhecimento do público, isso é muito importante. Aliás, em todas as profissões, né? Doutor, para começar aqui, o que faz o médico urologista? Bom, o médico urologista, ele é um médico especialista na parte das vias urinárias, né? Então, vias urinárias abrange homens e mulheres, né? Existe, às vezes, vamos dizer assim, uma ideia de que o urologista, ele só atende o homem, né? Mas, na verdade, o urologista é o médico dos rins, da próstata, da bexiga e da genitália, né? Então, rins, tanto homens como mulheres apresentam, né? Tem rins. Então, um problema renal, um cálculo de rim, uma pedra, uma hidronefrose, tanto o homem como a mulher fazem avaliação e tratamento com o urologista, né? Agora, tem algumas doenças que são exclusivas do homem, né? Como a próstata. A próstata é um órgão que só o homem tem, a mulher não tem próstata. Então, o urologista, como ele é um médico de próstata, ele cuida dessa parte do homem. Mas o urologista também cuida da parte de mulher, infecção urinária, de repetição, aqueles ardores na bexiga, cistite, né, desconforto, cálculo renal, hidronefrose, cistos de rim, tudo isso é em ambos os sexos, né? Então, essa doença, o especialista dessas doenças realmente é o urologista, né? Agora, da parte do homem, a genitália, testículo, pênis e tal, isso aí realmente é exclusivo do homem, o urologista cuida dessa parte. Ok, que eu levantei uma polêmica logo no início do nosso programa hoje, né? Aí eu falei, e aí, o médico urologista cuida só de homem ou cuida de mulher também? E muitos ficaram na dúvida, então tá respondido, viu? Tanto faz o homem quanto a mulher, o médico urologista cuida também. Doutor Mark, quais são as doenças que mais acometem a saúde do homem? Bom, na verdade, depende muito da faixa etária, viu, Alberto? Os pacientes mais jovens, né, 15 anos, 16, 18, já apresentam mais as doenças urológicas relacionadas à doença sexualmente transmissível, né? Às vezes ele tá ali com a namorada, outra, um aqui, outra acolá e tal. Ele pode ter uma uretrite, ele pode ter uma prostatite. A doença de próstata não é só de paciente mais idoso, né? De 40, 50 anos. Existe as doenças de próstata do paciente jovem, as inflamações, né? Os abscessos, as infecções urinárias, né? Na mulher também jovem, criança, infecção urinária de repetição, tudo isso são doenças comuns, né, que acontecem, que acometem os pacientes mais novos, os pacientes jovens, né. E à medida que esses pacientes vão ficando mais velhos, em torno de 30, 40 anos, as doenças vão mudando, né. A doença urológica do paciente de 30, 40 anos já é diferente, já é um cálculo renal, já é uma cistite na mulher, a mulher normalmente já casa, já pode ter as infecções urinárias de repetição, né, já pode ter os cistos renais e quando vai ficando ainda mais velho, 40, 50 anos para frente, já se migra um pouco para as doenças da próstata. Então, as doenças da próstata no paciente mais idoso, tipo assim, idoso que eu digo é 60 anos, 70, câncer de próstata, né, aumento da próstata quando não é câncer, porque existe o aumento da próstata com câncer e o aumento da próstata sem câncer, né? Então, o aumento da próstata quando o paciente tem câncer, quando não tem câncer.
né? Existem as doenças das inflamações prostáticas, tudo isso nos pacientes de mais idade, né? E independente de que idade seja, existe a doença para cada faixa etária, mas isso vai migrando, né? Mas assim, não existe uma prevalência maior. No paciente mais idoso, o câncer de próstata, sem dúvida, né? Mas antes do câncer de próstata, tem o aumento da próstata, que não é câncer, que é mais prevalente ainda, né? O aumento da próstata sem câncer é mais comum do que o aumento com câncer. Só que como o câncer é mais grave, é uma coisa que tem um risco de vida e você morre e tal, então ele é mais importante, a gente fala mais dele. Mas, sem dúvida, o aumento da próstata sem câncer é mais comum do que o aumento com câncer. Ok, eu lembro que quando eu tinha em torno de uns 14 a 15 anos, né, era muito danado, né? E meu médico urologista, eu sempre cuidei da saúde, desde de novinho eu sempre tive essa preocupação, né? E de tanto estar no médico, né? Sempre aquelas, uma aqui, outra ali, pula aqui, pula para aqui, por outro lado. Não tinha muito preservativo como hoje, né? Então a gente não tinha muito aquela cultura, né? Do uso do preservativo. E aí ele sugeriu que fizesse a fimose, que segundo ele, né, tinha muita pele, então tinha que fazer a cirurgia de fimose e de lá para cá, graças a Deus, melhorou praticamente 100%. E hoje a gente vê a maioria, né, dos meninos, alguns acham até, né, que a masturbação faz com que aquela pele se desloque, mas em muitos casos é obrigado a fazer essa cirurgia de fimose, né? Sim, na verdade, assim, os critérios hoje que a gente utiliza para realizar o tratamento da postoplastia, que é a chamada cirurgia de fimose, né? Existe uma diferença entre a fimose e o excesso de pele, né? A fimose é quando você não consegue colocar a glande, que é a cabeça do pênis, para fora. Então você tenta ali, aquela pele ali está fechada, você não consegue colocar. E isso é uma fimose. A fimose só deve estar presente até os 3 anos de idade. Mais do que isso, se apresenta a fimose, deve ser resolvido, porque naquela área que você não consegue puxar a glande, ali fica secreção, ali fica às vezes um mau cheiro, bactéria, e aumenta a chance de infecção urinária, aumenta a chance de câncer de pênis. Então, uma série de coisas que realmente a fimose deve ser tratada. Mas às vezes o paciente não tem fimose, a cabeça do pênis ele consegue colocar para fora, mas ele tem excesso de pele. O excesso em volta, né? Esse excesso mantém a glande sempre coberta. E essa cobertura da glande também aumenta a questão das bactérias, porque o lugar fica mais abafado, ele fica mais úmido, né? E ele fica facilita a proliferação das bactérias e dos fungos, né? Então, nos casos de infecção de repetição, não para todos, aqueles que estão demonstradamente que tem infecção constante, então sempre com infecção no pênis, sempre infecção urinária, sempre com a cabeça do pênis ali, a glande irritada, meio vermelha, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, tem dia que melhora, tem dia que piora, aquela coisa, usa uma pomada, melhorou hoje, piorou amanhã, muda para pomada, vai na farmácia, pega uma outra pomada, melhorou 15 dias, um mês, depois passa um mês sem sentir nada, depois volta a sentir de novo. Então, essa intermitência dos sintomas indica que é necessário realizar o tratamento definitivo, que é a questão da postoplastia, né? Mas não é todo mundo que tem um excesso de pele que precisa fazer, só se ele estiver apresentando sintoma. Ok. Agora, doutor, a gente vê muito assim, porque geralmente, né, a mãe, ela se preocupa em levar a filha, assim como quando ela menstrua, né, levar na ginecologista. Já o filho não, com o filho é diferente. A partir de que idade o homem deve procurar um médico urologista? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque assim, isso já vem desde a cultura dos antepassados, né? A cultura da mulher é uma cultura preventiva. A mulher vai desde os 16 anos no ginecologista sem sentir nada, para fazer a prevenção, para ver como é que tá, né? Se está sentindo alguma coisa, algumas orientações sobre relação, sobre os cuidados íntimos. Então a ginecologista tem esse cuidado de fazer com a paciente de 16 anos. Já o homem, a cultura do homem é ao contrário, né? A coisa que o homem mais sente orgulho é chegar com 70, 80 anos e falar: doutor, eu nunca vim no médico, é a primeira vez. Ele acha aquilo ali a coisa mais linda do mundo, né? Quando na verdade é ao contrário, né? Como se ele tivesse um carro ali que está rodando há 40, 50 anos, ele diz: nunca fiz a revisão desse carro.
Quando você for olhar ali, tá biela, tá tudo bombado. Tá pistão, tá tudo pipinado. Então você vai ter que trocar o carro quase todo. Então, à medida que você faz essa revisão todo ano, você vai fazendo pequenos ajustes, né? Você faz pequenos ajustes que vai resolvendo. Então, como o homem, ele não tem a cultura de fazer a prevenção, então o paciente jovem também não vai no neurologista. Só se ele tiver com ardor urinário, secreção, pus pelo pênis, aí ele aparece. Mas ele, para fazer uma prevenção, doutor, eu vou começar minha vida sexual, eu quero fazer uma prevenção. Isso seria o ideal, né? A gente conversar sobre a relação, sobre os métodos anticoncepcionais, quais são, né? A mulher está realmente usando? Não. O preservativo, o que é que o preservativo resolve? O que é que ele não resolve? Ele resolve tudo? Não. Ele resolve algumas coisas? O quê? Né? Esse tipo de conversa, de cultura, o homem não tem, né? Então, ele não tem mais velho, ele também não tem mais novo. Mas seria o ideal, né? Fazer essa prevenção inicial e, a partir daí, fazer só um controle. E até essa é uma forma, né? Porque, às vezes, muitos pais têm vergonha de chamar o filho e falar sobre sexo. Sim, tem vergonha de chamar. E o médico não, o médico já teria essa facilidade. Profissionalmente, ele já daria alguns conselhos, algumas orientações, abriria um canal de comunicação, né? Porque às vezes não só o pai tem receio de falar com o filho, tem vergonha, como o filho também tem algumas dúvidas e não tem coragem de falar com o pai. Então ele vai pegar essas informações aonde? Na rua, com um colega ali que já teve uma gonorreia, não sei aonde, na farmácia ali com um rapaz que teve isso, com aquilo, que o farmacêutico tem experiência, mas é diferente, é uma formação diferente, talvez não tenha tanto preparo, né? E com um colega, com um vizinho, com um primo, e acaba tendo informação distorcida, informação pela metade, às vezes o caso do vizinho não é o caso seu, né? Porque então, cada caso é um caso diferente, caso é diferente, né? Então acaba a informação mal, vamos dizer assim, chega de uma forma errada, né? E o ideal realmente seria procurar um profissional, né, da área para tirar essa dúvida. São 12 horas mais 18 minutos, estamos recebendo hoje aqui o médico urologista Dr. Mark Covas falando sobre a saúde do homem. Doutor, tem uma pergunta aqui, que foi o nosso amigo Antônio, ele falou que acorda durante a madrugada, né, e com vontade de urinar, e essa urina dele, ele está sentindo, né, que está um pouco dolorida, né, ardida, e ele pediu para o senhor falar um pouquinho sobre infecção urinária. O que vem a ser infecção urinária? A infecção urinária, Alberto, é uma bactéria, né, que está presente na urina numa quantidade além do esperado, né? Então ela começa a causar lesão, causar problema, prejuízo no trato urinário. Não só no canal da urina, na uretra, né, como também na bexiga, na próstata, e também nos rins. Quando a coisa fica mais grave, essa infecção da bexiga, ela ascende, né? Ela sobe e vai para os rins, causando a pielonefrite. Aí já é uma proporção de uma doença mais grave, que muitas vezes merece tratamento com internação, com cirurgia e uma série de coisas. Para a gente evitar que essa infecção simples se torne complicada, a gente tem que tratar ela logo no início, né? O paciente está com ardor na urina, está com disúria, tem que procurar o profissional para ver se é uma infecção, que nem todo ardor é infecção. Às vezes você pode estar com ardor na urina e não ser uma infecção, pode ser um processo inflamatório, pode ser uma cistite, pode ser uma uretrite, que não tem nada a ver com infecção, né? Pode ser um outro processo. Então, às vezes, só o fato de o paciente beber pouca água, às vezes já dá ardor na urina, porque a urina fica muito amarela, muito concentrada. Então, os eletrólitos ficam numa concentração muito alta e você sente aquele ardor urinário. Então, não quer dizer, que o pessoal que está ouvindo aí fala, não, eu estou com ardor urinário, então eu estou com infecção de urina. Não. Existem outros diagnósticos que podem ser inflamação, a prostatite, a cistite, né? Outros diagnósticos, até o câncer de próstata. Tem muito paciente já de idade que ele começa a ter o primeiro sintoma de ardor na urina. Quando a gente vai investigar, ele não tem infecção, é câncer de próstata. Porque a ejaculação, ela sai mais a ejaculação, né? Prejudica, o jato urinário prejudica, e às vezes o câncer, a ejaculação não está prejudicada, está normal. Então a variedade dos sintomas é muito grande. A gente tem que realmente investigar cada caso para saber o que é, né? Então, nesse caso específico desse paciente que mandou a mensagem, pode ser, Antônio, né? Esse é Antônio. Entendeu, Antônio? Pode ser uma infecção de urina, pode ser só uma disfunção miccional, pode ser uma pedra de bexiga, uma pedra de rim que dá isso também, né? Pode ser uma doença na próstata, pode ser uma doença sexualmente transmissível que ele teve há um tempo atrás e nem sabia que teve, e aí está no sangue, ali está na uretra, ele não sabe. Pode ser um leque de possibilidades que só a avaliação para dizer. É difícil de a gente dizer
o que é que ele tem só com o Ó, sintoma. minha amiga Márcia quer saber o seguinte. Ela falou, ô Alberto, pergunta ao doutor Mark aí. Antigamente eu bebia, hoje eu não bebo mais, mas minha urina só sai amarela. O que será? Que o povo tem essa coisa que só quem bebe que tem, que acha que a cerveja sai toda ali, né? Sim, é verdade. Mas é verdade? Não, na verdade, assim, a cor da urina, ela está muito relacionada ao tipo de alimentação que você ingere, né? A quantidade de líquido que você bebe, né? E o tipo também de medicamento que você usa, né? Se você fizer um teste, tem alguns medicamentos que você usa lá, um comprimidozinho verde, a urina sai verde, né? Tem alguns remédios que são assim. Porque depende muito da quantidade de relação soluto-solvente. Imagine que você tem que, o seu organismo, o rim vai filtrando, né? Tudo aquilo que é impureza vai para o rim para ser urinado, né? Se você bebe pouca água, você tem pouca quantidade de líquido para dissolver aquilo ali. Então a urina fica amarela, às vezes a urina fica com mau cheiro e nem sempre é infecção. Às vezes é porque você realmente está bebendo pouco líquido. Então a urina fica amarela, às vezes sente aquele ardor de vez em quando, concentrado, né? E muitas vezes não é por causa da quantidade de líquido, às vezes é alguma doença mesmo. Você pode ter sangue na urina sem perceber, a urina vai ficar escura. Você pode ter a urina bem amarela porque tem muito cálcio na urina, você pode ter uma pedra de rim e não sabe, né? Você pode ter algum tipo de distúrbio metabólico no seu organismo, que a filtração não está boa, e aí a cor da urina também muda. Então, o primeiro teste, quando a gente está com a urina um pouco amarela, é aumentar a quantidade de líquido, que é a coisa mais fácil de fazer, mais simples, né? Você pega ali sem sede, não adianta ter sede. Se você está com sede, o seu organismo está precisando do líquido. Então, aquilo ali vai ser utilizado pelo organismo. Você tem que beber água sem sede. Então, você bebeu água sem sede, ali você vai começar a urinar mais, a urina vai clarear. Se ela clareou, você viu que ela está ali de uma cor satisfatória, cor, né, de água de rocha, como manda a urina. Ela tem bem alvinha, clarinha, né? Alvinha, pouquíssima, amarelinha, muito pouca. Tá tudo bem. Se você aumentou a quantidade de líquido, sua urina ainda está amarela, não está satisfatório, procura um médico para a gente poder ver o que está acontecendo. Graças a Deus que eu bebo muita água e não bebo só quando estou com sede. Às vezes eu levanto de madrugada, eu vou na geladeira, que eu não gosto de tomar água gelada, né? Eu detesto, desde novo. Aí eu gosto mais da água mais natural, né? Então eu vou lá, eu tenho um copo de quase, o que dá umas 400 a 500 ml. Aí eu tomo ali, no intervalozinho, Perfeito. durmo de boa. Vamos agora a um assunto que esse aqui os homens têm um terror. Ejaculação precoce. Essa aqui quem mandou, ele falou, não fale meu nome não. Fala o que é que tem, Antônio. Ô Antônio, não se preocupe não, isso aqui já é outro Antônio. Pergunte ao Dr. Marques aí, ejaculação precoce é um dos maiores problemas dos homens. Tem como tratar ou prevenir a ejaculação precoce, Dr. Marques? Esse é um tema também bastante comum no consultório do urologista, porque na realidade, assim, aquilo que a gente estava conversando antes sobre as doenças, né? A ejaculação precoce, ela afeta mais o paciente mais jovem, né? Então, por quê? Porque a ejaculação precoce, o mecanismo da ejaculação, ela vem muito da região do pênis, da inervação, né? Da questão do eixo neural e também do cérebro, né? O cérebro comanda tudo, né? O paciente mais jovem, algumas vezes, ele é mais ansioso, né? Ele é mais preocupado. Então, por conta disso, a juventude dá essa questão da ansiedade, né? E tudo ali na hora, no momento. Então, essa ansiedade, algumas vezes, pode ocasionar essa disfunção ejaculatória, né? Então, claro que não é todo caso. Tem muitos casos que a ejaculação precoce não tem nada a ver com ansiedade. Às vezes tem a ver com o próprio distúrbio mesmo do pênis, às vezes é um distúrbio, um problema no eixo neuroendócrino, que você tem que tratar, você tem que tomar remédio. Há alguns casos até cirurgia para ejaculação precoce, mas ela é uma doença bem comum que afeta mais os pacientes jovens, né? E o tratamento vai depender diretamente de onde for o problema. Se o problema for uma alteração no nervo, você tem que resolver aquilo ali. Se o problema for no eixo neural, você tem que resolver o neural. Se for da ansiedade, você tem que resolver a ansiedade. Então, depende do que for. Só os exames vão mostrar aonde é que está o problema para que a gente possa fazer o tratamento ideal, adequado. Ok. Então, Antônio, está respondida a sua pergunta. E é novo. Agora o negócio dele é ansiedade.
Já falei com ele, arrume a namorada fixa, que aí você vai acabar com essa ansiedade, essa coisa, que hora quer chegar logo na hora H. Doutor, outro assunto que o homem, na hora do vamos ver, que ele chega lá e que o negócio não quer funcionar. Disfunção erétil. Esse é um tabu, né, muito grande que a gente enfrenta no dia a dia, porque às vezes o paciente vai para fazer uma avaliação urológica, o motivo principal da consulta é esse, e ele às vezes não tem nem coragem de falar com o próprio médico especialista. Faz um rodeio. Ele vai conversando de uma coisa, de outra, disso, da próstata e tal, tudo bem. Às vezes ele sai do consultório e não teve coragem de falar, né? Ou então ele está saindo, ele já está levantando da cadeira, ele volta, tudo é mais um negocinho que eu queria lhe falar ali, né? Mas na verdade aquilo foi o motivo da consulta desde o início, né? Porque é o tabu, o homem tem na ideia dele de que ele tem que ser invencível, de que ele tem que ser o maioral, de que ele tem que dar 10 na noite, de que ele tem que fazer acontecer. E na verdade a gente sabe que o organismo da gente é uma máquina, né? E que essa máquina funciona bem às vezes tem alguma coisa que não está funcionando muito bem, você tem que ajustar, você tem que medicar, você tem que tratar, né? Então a disfunção erétil é muito comum, né? E ele é subdiagnosticado, muita gente que tem não fala que tem. Às vezes você está conversando com um colega seu ali, ele diz, não, eu estou 100%, é 10, é 5, é isso, é aquilo. Você fala, pô, só eu estou assim, porque o meu vizinho ali não está. Eu fui no bar ali, conversei com o rapaz, ele também não tem, o outro também, só eu que tenho isso. Na verdade, eles têm, mas não querem falar. Não querem dizer, não querem assumir. Porque, na verdade, não tem esse homem da face da terra. Ei, para você aqui, cadê meu gangolo? Tá aqui. Peraí. Ei, você que está me vendo aí, me diga uma coisa, qual é o homem que nunca falhou na hora H, rapaz? Não existe esse, não. É mentira, Léo? É verdade. É então, mentira, assim, Samuca. E aí ia mandar esse gangolo daqui pra lá, viu? Doido pra mentir. Doido pra mentir. Então é comum, Alberto, é bem comum, certo? E também, como toda disfunção, ela deve ser investigada. A gente tem pacientes com disfunção erétil, dificuldade de ter relação, que o problema não é com ele, não é com a parceira, não é com o pênis, é um problema na próstata. E o problema da próstata pode dar disfunção erétil. Isso. Às vezes o paciente está com a próstata normal, o problema é no pênis, o fluxo de sangue não está chegando adequado no pênis. Então, se o fluxo de sangue não chega bem no pênis, ele não vai conseguir uma ereção satisfatória. Porque a ereção nada mais é do que o sangue quando entra no corpo cavernoso do pênis, né? Então, às vezes o problema é esse. Às vezes o problema não é no pênis, não é na próstata, é no quê? No mental. O paciente está preocupado, está depressivo, está estressado, o estresse do dia a dia faz com que se produza alguns hormônios que bloqueiam a ereção. Às vezes a ereção é ruim desde o início, às vezes a ereção é boa no início, depois o paciente não consegue manter a ereção. Ele começa bem, depois ele vai diminuindo aquela adolescência. Então, são vários fatores que a gente tem que analisar e o tratamento depende onde está o problema. Que é o que não tem acontecido hoje em dia. O cara está com uma dificuldade de ereção, o que ele faz? Ele chega na farmácia ali, me deu um azulzinho aí. Isso. E aí ele não sabe se o problema é na próstata, se é no pênis, se é na mente, se é no eixo neuronal, não sabe o que é. Então aquele remédio ali vai fazer aquele efeito temporário, 2 horas, 3 horas, mas não curou o problema, né? Então ali ele começa com um remédio, daqui a pouco um comprimido não está funcionando mais, ele já começa a tomar 1,5. 1,5 funcionou 6 meses, 1 ano, daqui a pouco não funciona mais, ele começa a tomar 2 e ele vai aumentando a dose sem saber qual é o problema que está acontecendo. Quando ele vai correr atrás, ele tinha um problema de base que não foi descoberto e que depois acaba acarretando. Uma própria diabetes pode causar isso, um próprio problema de coração pode causar disfunção erétil, o próprio problema de próstata, então é uma série de coisas que precisam ser investigadas, né? E hoje a gente vê muito isso aí nos jovens. Porque hoje a maioria dos jovens, ele para querer tirar onda, que é o melhor, que é isso, que é aquilo, aí faz uso do azulzinho, do milagroso, e para completar ainda mistura com uísque, mistura com conhaque, aí agora vira uma bomba. Exatamente. E aí daqui a pouco dá um piripaque que não sabe por que foi. A gente tem pacientes jovens aí com problema já de disfunção erétil. Eu conheço vários. Sérios, né? Que hoje só conseguem ter relação, eu falo porque chega no consultório. Paciente de 18, 20, 25 anos, que ele só consegue ter relação se ele usar medicamento. Se ele não usar, ele não consegue.
Se ele não tomar 2, 3 comprimidos, ele não consegue. Por quê? Porque isso já vem desde cedo. Ele queria fazer bonito, ele queria mostrar para um, para outro, fazer acontecer. Tomou sem indicação e hoje o corpo acostumou, né? E ele não consegue mais. Então, para você reverter isso, é um bem trabalhoso e bem complicado, né? E outra coisa, nunca fazer uso sem antes procurar um médico, né? Sim. Porque o profissional vai dizer se você pode tomar aquele outro. Ainda mais hoje, né, que temos muitas marcas e muitas delas mentirosas, né? Que prometem mundos e fundos, mas na hora de resolver o problema, resolve nada. Então, viu, vocês aí, ó, tem costume aí, você aí, ó, do azulzinho, cuidado, né? Ó, você pode, ó, tá dando lucro pra Pax, rapidinho. Doutor, minha amiga quer saber aqui o seguinte, diz ela que o marido tá com vergonha de perguntar, mas ele tá sentindo, né, e tá percebendo agora que tá com sangue na urina. Qual é o procedimento que ele tem que fazer? Então, o sangue na urina, chamado hematúria, né, ele, como toda doença, ele tem que ser investigado, né? Por quê? Porque o sangue na urina pode ser desde uma coisa simples, como infecção urinária, você pode pegar uma bactéria e ali você começou a sentir ardor na urina e tal, sai sangue na urina, que um antibiótico de 3, 4 dias vai resolver, até uma doença mais complicada como o câncer de rim, ou câncer de bexiga, ou câncer de próstata. Pode dar simplesmente sangue na urina. O paciente não sente nada, ele nota ali aquela urina um pouquinho mais escura, às vezes ele vê o sangue, às vezes ele nem vê. Às vezes ele só vê uma diferença na tonalidade, mas ele não vê o vermelho do sangue, né? Então, tem que se investigar para ver se é uma coisa mais simples, se é uma coisa mais complicada. Uma pedra de rim, uma pedra de bexiga pode dar sangue Até uma na urina. H. pylori, né? H. pylori também pode acontecer, né? O que aconteceu comigo? Então... Eu não percebia que durante a urina tinha sangue, mas ao fazer o exame, né, do laboratório, aí marcou lá a presença lá de sangue na urina. Perfeito. E aí, quando foi fazer lá todos os procedimentos, tinha sido uma bactéria, né, H. pylori, que é ruim a bicha para curar, deu 15 dias lá, ele tá amarrado. Pronto, beleza. Vamos falar agora um pouquinho sobre o câncer da próstata. Quais as causas do câncer da próstata, doutor? Na verdade, assim, a gente tem alguns estudos que mostram que o câncer de próstata, ele, como é uma proliferação de células, às vezes ele não tem uma causa definida. Você pode ter na família ali 3, 4 pessoas com câncer de próstata e um não ter. Por que que esse tem e o outro não tem? Ainda não se sabe o porquê que alguns desencadeiam e outros não. Mas tem alguns fatores que já são bem conhecidos e que aumentam a chance do paciente desenvolver câncer na próstata. Primeiro é a etnia, né? O paciente negro, ele tem mais chance de desenvolver câncer de próstata do que o branco, né? Claro que no Brasil isso não entra em voga. Por que que não? Porque no Brasil não tem ninguém branco realmente e não tem ninguém negro realmente. É tudo uma mistura, cafuso, índio, caboclo, mulato, né? Então é uma mistura. Então, essa questão da cor no Brasil a gente não leva em consideração. Mas nos países escandinavos, Europa e companhia, os pacientes negros têm mais chance de câncer de próstata do que os brancos, né? Geneticamente. Um fator ambiental importante em relação a câncer de próstata é a taxa de ingestão de gordura, né? A gente sabe que as pessoas que ingerem mais gordura têm mais chance de desenvolver câncer de próstata do que aqueles que não ingerem, né? Então, churrasco no final de semana, todo dia, gordura e tudo, isso aumenta a chance do paciente desenvolver câncer de próstata, fora outras doenças cardiovasculares que a gente sabe, coração, infarto, que não é o objetivo que a gente está conversando aqui, mas em relação à próstata a gente sabe disso aí também. Outro fator importante é a genética, né? Se você tem algum membro da família que já apresentou câncer de próstata, você tem mais chance de desenvolver do que outros, né? Pacientes que têm, por exemplo, se você tem um membro da família de primeiro grau que tem um câncer de próstata, você aumenta em 6 vezes a chance. Se você tem duas pessoas da família com problema de próstata, sua chance de ter aumenta 11 vezes, né? Então, assim, a genética ela é importante. Não quer dizer que seu pai teve, seu irmão teve, não quer dizer que você vai ter. Mas você tem uma chance maior de desenvolver do que as outras pessoas. Então, você já tem que ter um cuidado maior ainda do que os outros. Ok, são 12h40, estamos recebendo hoje aqui o Dr. Mark Covas, médico urologista, falando sobre a saúde do homem.
Olha, a Climed informa que o gastroenterologista endoscopia digestiva do... Aliás, não, isso aqui é de hoje. Vamos para amanhã, sábado. A Climed informa que o médico doutor Alfredo Machado Matias vai estar atendendo amanhã, dia 27. Para agendamento, ligue 3444-2438 ou entre em contato pelo WhatsApp 779-9957-6977. A Climed fica na rua Manuel Matias, número 22, aqui no centro de Livramento. Olha, atenção Livramento e região, se você tem problemas de varizes e isso te incomoda, não se preocupe mais, pois chegou em Livramento uma médica extremamente preparada e com residência médica e título de especialista. Estou falando dela, a doutora Catarine Barreto. Ela atende no IME, Instituto de Medicina Especializada, que é a clínica de Dr. Mark Covas, especialista em doenças da próstata, e também da doutora Neilma Covas, especialista em ginecologia e obstetrícia. Doutora Catarine Barreto faz escleroterapia de varizes, aplicação de espuma densa guiada por ultrassom, cirurgia de varizes, ultrassonografia de membros inferiores e carótidas, consultas e muito mais. E aí, tá esperando o quê? Se você tem problemas de varizes ou de circulação, procure o IME, que fica na rua Alcino de Souza Meira Júnior, número 248, no centro, ao lado da ADAB. Telefone é o 99968-1625. Olha, depois do atendimento com o seu médico preferido, não se esqueça de levar sua receita na Farmácia Vitória, porque aqui, além dos melhores preços, você vai ter a certeza de que o seu medicamento não será trocado por outro sem procedência e sem a certeza do melhor resultado. Afinal de contas, com a saúde, não se brinca. Além dos medicamentos, temos também tudo em perfumaria e material hospitalar. Temos o suplemento alimentar Ergo 30 Turbo, que vai te ajudar na disfunção erétil, deixando você mais animado na hora do prazer. Farmácia Vitória tem sempre uma pertinho de você. Farmácia Vitória em Livramento e Dom Basílio. Doutor Mark, vamos aqui a outro assunto, que voltado também à próstata, que é o seguinte: hoje, geralmente, os homens estão até perdendo mais esse tabu, esse medo de ir ao médico urologista. E muitos deles hoje já cuida mais um pouquinho, não está muito como antes, porque devido aí, né, também às inserções, esses bate-papos nossos aqui também faz com que o homem se preocupe mais e procure o médico para aí esse medo, esse tabu. Fala um pouquinho aí como prevenir o câncer da próstata. Essa é uma pergunta bem interessante, Alberto, pelo seguinte: a única forma da gente identificar a doença e prevenir é a gente conseguir fazer um tratamento precoce, né? Porque a partir de 40 anos, né, esses pacientes com câncer, que é a doença mais grave, que leva a óbito, e hoje é o câncer que mais mata o homem, né? O câncer mais incidente do homem é o câncer de pele, né? Só que como ele é um câncer mais fácil de identificar, você olha ali um carocinho, você vai ali, tirou e tal, ele é um câncer que tem um maior número, mas ele não tem a maior mortalidade. Ele é fácil de você tratar, ele é fácil de curar. Nos casos iniciais também, né? Mais simples. O câncer de próstata, pela próstata ser um órgão interno, então o câncer de próstata é mais difícil de dar o diagnóstico. E pelo fato do paciente não sentir nada. Ele pode ter um nódulo na próstata, um caroço, ele tem lá seus 50 anos, 55, ele não sente absolutamente nada. Ele urina normal, ele tem relação com a esposa normal, ele trabalha normal, e ele não sente nada. E ele pode estar com a doença sem saber. Então, como é uma doença que não dá sintoma, é difícil de você diagnosticar. O paciente tem que ir lá e fazer o exame, né? Então, ele é um câncer que, hoje, atualmente, o câncer que mais mata o homem é o câncer de próstata, né? Então, ele tem uma incidência, ele tinha conseguido diminuir a incidência do câncer de próstata, a mortalidade, até antes da pandemia. Esse trabalho seu aí é fantástico, de divulgação, de levar informação de qualidade para as pessoas, para os ouvintes, para os seguidores, é fundamental. Então, isso foi tendo um bom resultado, né? Com o advento da pandemia, a gente perdeu muitos anos disso aí. Porque o paciente aí, eu não vou no médico porque a pandemia, ninguém sai para lugar nenhum, foi uma coisa, um desespero mundial, né? Então, realmente, a gente perdeu. Então, a mortalidade do câncer de próstata voltou a subir muito.
O paciente ficou 3, 4 anos sem fazer e quando ele ia fazer, a doença já estava lá na frente. Agora a gente está começando a diminuir de novo a mortalidade, né? E realmente a prevenção é o melhor caminho, não existe outro caminho. A partir de 40 anos é necessário fazer avaliação, né? E a partir de 45 anos você faz a avaliação de próstata comum e se você tem algum caso na família, algum paciente que usa remédio, alguém que já operou, a partir de 40 anos. É a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. O câncer de próstata tem cura? Tem cura. O câncer de próstata, no estágio inicial, né, ele tem mais de 90% de chance de cura, né? Você tem ali um nódulozinho pequeno na próstata, você faz o tratamento, você faz a cirurgia, ou você faz a radioterapia, seja cirurgia aberta, cortada, seja robótica, seja por lei, seja como for, você consegue tirar a doença, a chance de você curar é de 90%. A gente tem pacientes aqui de mais de 15, 20 anos de cirurgia que estão 100%. Agora, a partir do momento que a doença progride, ela saiu da próstata, ela pega osso, pega nervo, pega fígado. Então aí você faz um tratamento, mas não é mais curativo. Esse tratamento não vai curar o paciente, só vai dar uma aliviada. E qual a diferença, doutor, do maligno para o benigno? O câncer maligno é aquele câncer que cresce desordenadamente, né? Quando a gente fala câncer, a gente está falando do câncer maligno. Quando é benigno, é um tumor. O tumor benigno é diferente. Tumor, quando a gente fala tumor benigno, é só o crescimento, ele chega ali no momento, ele para e ele não tem um crescimento sem freio, desordenado, né? Quando a gente fala câncer, a gente está falando de tumor maligno, né? Essa célula, ela cresce desordenadamente, ela cresce sem respeito aos outros órgãos, sem respeito a outro, e aquilo ali pega a corrente sanguínea e vai desenvolvendo, vai espalhando, vai para pulmão, vai para fígado, e aquela massa vai criando e vai dificultando o funcionamento dos órgãos. Então o câncer, no estágio avançado, realmente ele não tem possibilidade de cura. Você paleia, melhora um pouquinho a dor, seja aqui em Livramento, seja em Conquista, seja em Salvador, São Paulo, onde for. O tratamento do câncer metastático, a doença que já espalhou, ele é um tratamento só paliativo, ele não é curativo. Por isso que a gente bate na tecla de tentar descobrir a doença inicial, que aí sim ele tem 90% de chance de cura. E nesse caso, muitas vezes não é preciso nem fazer o procedimento cirúrgico, né? Através de um medicamento, hoje, devido à tecnologia, já pode eliminar. O tumor benigno você trata com medicamento muitas vezes sem precisar de cirurgia. Algumas vezes é necessária, mas outras tantas não. Eu conheço vários colegas, né, que tiveram e o tratamento foi tomando a medicação adequada ali e tendo sempre aquele procedimento, né, que foi constatado, mas ele tem que estar indo sempre no urologista, né, para poder ver como é que está o desenvolvimento. Perfeito. O câncer de próstata é hereditário? O câncer de próstata, ele tem um traço de hereditariedade, ele não é 100% hereditário. Aquela coisa que é 100% hereditária por exemplo, se o seu filho seu pai tem olho azul, sua mãe tem olho azul, você fatalmente vai ter que ter olho azul. Aquilo ali é 100% hereditário, né? Então, o câncer de próstata, ele tem um traço de hereditariedade, mas ele não é 100% hereditário. Ele tem um fator também do ambiente envolvido. Então, se você tem seu pai, ou um parente, um tio que tenha câncer de próstata, você tem uma chance de ter, mas também pode ser que você não tenha, né? Porque não é 100% hereditário. Existe a hereditariedade, mas existe também outros fatores associados, como eu falei, alimentação, genética e outras coisas. Agora, o senhor me falou aí do olho azul, né? Eu lembrei de um caso que aconteceu, né, com um amigo meu. O olho dele é azul, o da mulher é azul, a menina nasceu com olho preto e cabelo duro. Aí eu falei, se não trocaram no hospital, procure o primeiro vizinho com essas características. Aí é uma situação complicada, viu? A genética aí não explica, não. Aí não explicou, né? Não. Meu pai, ele era meio duvidoso assim, né? Aí, porque minha mãe era branca, né? E ele negão, né? Negão mesmo. Porque a mãe, minha família é tudo misturada, né? Quando o pessoal pergunta, Alberto, qual a sua cor? Aí eu falo, minha cor, não sei não. Aí bota qualquer cor aí, né? Não existe mais isso, hoje em dia é tudo... Aí eu lembrei daquela música de Gamão Branca, né? Fala, é cor de bufa. E ninguém sabe o que é, né? Aí, não, porque não tem a música lá, bufa de Anu. Aí pronto. Aí
a minha família, então, como é toda misturada, né? Minha mãe branca, meu pai negro. Aí minha irmã nasceu mais puxando o meu pai, né? Nasceu morena com cabelinho durinho. E eu nasci mais puxando minha mãe, né? Branca com cabelo mais lisinho. Isso fenótipo, né? Assim, a parte que você consegue ver, mas geneticamente é tudo misturado, né? Tudo misturado. Isso, não existe isso. Estou mandando aqui um abraço para o senhor, minha amiga Márcia, ela que mandou pergunta, falou, dá um abraço aí, doutor Mark. Estou muito satisfeita aí com a entrevista e leve ele mais vezes aí no Hora da Verdade, estou adorando. Pergunta a ele que dia a doutora Neilma vai vir aí também para falar das mulheres. Pronto, aí, você já fez o convite já, a gente já tá feito, hoje já estou feito isso aí, ó. Não tem hoje não. Pode puxar as orelhas nossas aí, vamos organizar isso aí, com certeza. Doutor, além dessas perguntas, né, que chegaram aqui, que foram feitas aqui para o senhor, o que o senhor tem a acrescentar mais? E desde já eu gostaria de agradecer bastante, né, pela sua vinda aqui no nosso programa, que só tem a engrandecer, né, e também pela parceria, né, da Clínica IME. E gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí, caso não tenha alguma pergunta aqui pertinente, né, que o senhor fique à vontade e fale um pouquinho também sobre os profissionais da Clínica IME, né, que não é só urologia, mas sim abrange outras áreas envolvendo a saúde do ser humano. E é bom destacar também, né, que a Clínica IME, viu gente, para quem não conhece, trabalha com profissionais super capacitados. Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, Roberto, essa nova etapa sua aí tá assim, muito, vamos dizer assim, com bastante sucesso, né? A gente vê isso, a gente tem contato com os pacientes, a gente vê o pessoal falando, comentando e tudo, e a gente deseja realmente bastante sucesso, mais do que você já tem. E agradecer o convite, muito dessa melhora na qualidade da saúde da região do Sudoeste se deve ao seu trabalho de divulgação, de tentar filtrar, né? Hoje em dia a gente tem uma era de desinformação, né? A internet hoje divulga muita informação verdadeira e muita informação falsa também. E você sempre teve esse cuidado de selecionar quem é que você vem trazer para conversar e tudo, para trazer informação de qualidade para os assinantes, para os ouvintes, né? Para os seguidores. Então isso aí realmente você está de parabéns por isso. E lá na Clínica IME a gente tem esse cuidado, né? A clínica nasceu sem essa preocupação. Na verdade só eu atendia lá e minha esposa, Neilma, né? Nós somos especialistas e à medida que o pessoal foi procurando a gente foi tendo esse cuidado de saber se realmente era especialista. Porque hoje em dia, né, a medicina, não só a medicina, como está tudo muito embolado, muito complicado, né? Então a gente tem esse cuidado de saber quem realmente tem as certificações, quem realmente fez a residência, quem realmente tem um título especialista para que possa atender lá. Isso dá uma segurança, uma tranquilidade para a gente e uma segurança maior para os pacientes, né? E a gente tem até hoje, nesses quase 20 anos aí, tem dado muito certo. E a gente agradece às pessoas que confiam no trabalho e a você que tem também esse trabalho de divulgação. E nossa parceria das antigas, desde 2007, né? Quando o senhor fez minha vasectomia. Desde a época que eu lhe capei. Exatamente. Ô, meu pai do céu. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e da minha esposa. Não, porque minha esposa, ela tomava anticoncepcional, né? E a médica dela acabou proibindo, né? Que estava prejudicando. Aí a melhor forma foi o quê? Eu falei, não, peraí, eu só queria uma menina. Veio a menina bonitinha, filé da Bahia, puxou papai. Aí eu falei, vou falar lá com o doutor Mark para ver lá como é que a gente faz. Aí o doutor Mark foi lá e creu. E aí, graças a Deus. Agora tem muita gente que tem medo de fazer vasectomia, né, doutor? Tem. O pessoal não sabendo que é uma coisa tão simples, né? Super simples, é um procedimento assim que tem que ter os cuidados, lógico, né? Tem que ter a técnica correta de fazer, mas é um procedimento bem tranquilo, é muito mais tranquilo do que a ligadura de trompa. Tu é doido? A ligadura de foi trompa 15 minutos. abre barriga, aí você fica com aqueles distúrbios menstruais, o paciente fica sentindo dor, cólica. A vasectomia não tem isso. Né? Puxou sua veinha, fez a ligadura, a quantidade de líquido espermático continua saindo do mesmo jeito. Não afeta a potência, não afeta nada. É bem tranquilo. Mas assim, é o homem, né? O homem não tem aquele costume de fazer o tratamento. Ele bota a mulher para fazer, né? Tem gente que até hoje fala, tu é doido? E tu já fez? Eu falei, já, mano, desde 2007, já tem quantos anos isso aí? Já tá indo para quase 20 anos, 18 anos. Oxe.
Não, e não tem coisa melhor. Gente, você que tem medo de fazer, você aí, ó. Ei, você, tá com medo? Doutor Marcos só vai fazer a ligadura. Se preocupe não, que ele deixa o que não presta lá, viu? Mas pode fazer sem medo, porque eu lhe garanto, porque tem coisa melhor. E ficou até, a vida sexual nossa ficou até mais prazerosa. Livre, né? Porque antigamente fazia com camisinha, tinha um medo da camisinha romper e engravidar de novo. Sim. E aí eu quebrado, como é que ia sustentar duas filhas? Olha, a pessoa, não aguento não. Aí vai eu não aguento. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes. Sempre que precisar, estaremos aqui. E o nosso trabalho aqui é sempre esse, né? Mostrando a realidade para as pessoas e fazendo com que esse tabu caia. Porque a medicina hoje está tão fácil. Antigamente não, era difícil para você ir num médico especialista. Era aquela coisa, você tinha que ter dinheiro, isso e aquilo. Hoje não, hoje está tão fácil você fazer isso. E hoje não cuida da saúde quem não quer. Exatamente. Hoje a gente tem, além dos recursos, né, de tecnologia de uma clínica particular, que a gente sabe que tem essa diferenciação, existe já o sistema público, né, que oferece também esse suporte para quem às vezes não tem condição e tudo. Aí você tem o direito de fazer seu tratamento, você corre atrás, você vai ali naqueles locais onde tem o serviço público, sem custo, e você não deixa de cuidar da sua saúde. Pronto, com certeza. Então, mais uma vez, gente, gostaria aqui de agradecer. Hoje não deu tempo de mandar os alôs aí da galera do YouTube, do WhatsApp e nem tampouco do Instagram, viu, gente? Então, vocês me perdoem, segunda-feira eu mando, mas segunda-feira, com fé em Deus, a partir das 11 horas, estaremos de volta aqui com o nosso programa Hora da Verdade. E você aí, ó, não se preocupe não, que o nosso programa fica salvo lá no YouTube, viu? E essa entrevista aqui com o Dr. Mark, eu estou aqui hoje aqui também com, além de Samuel Tadeu, estamos aqui também com o nosso cinegrafista, nosso amigo Léo, ele que cuida aí das minhas redes sociais, por isso que, graças a Deus, eu tenho aparecido mais nas redes sociais. E vamos estar disponibilizando também o vídeo com a entrevista no nosso Instagram, né, isso, Léo? Hoje ou amanhã? Daqui da manhã. E na clínica também. E na Clínica IME também, viu, gente? Acompanhe lá. Clínica IME, doutor, Instagram da Clínica IME Livramento, viu, gente? Clínica IME Livramento aí no Instagram. Procure aí. Estaremos lá. Tchau!